Apesar das consequências das chuvas no Rio Grande do Sul, entidade que representa o agro mineiro recomenda à população não estocar alimentos. Lula anuncia hoje também, Eduardo, a suspensão do pagamento da dívida do governo gaúcho com a União. O Congresso deve promulgar também nessa quarta um projeto de calamidade que facilita repasses federais ao sul do país. Ou seja, tudo no sentido de tentar ajudar e com menos burocracia o sul. Minas também envia ao estado lá do Rio Grande do Sul policiais para ajudar nas operações de socorro aos gaúchos. Só para dar o dado, que a gente já vem acompanhando no jornal, o número de mortes por essa tragédia climática lá no estado do Rio Grande do Sul chega já a 95 mortos. Ô, Júnior, eu tenho orgulho de dizer que sou um pai muito amoroso, sabe? Raramente eu pego pesado com minhas filhas. Quando a minha caçula tomou bomba no segundo ano do segundo grau, ela veio me comunicar chorando. Eu perguntei, aí eu dei uma do meu pai, que meu pai tratava a gente, era assim. Eu falei, você está chorando por quê? Por quê, pai? Você pergunta, você tem coragem de perguntar para ele. Eu que pergunto se você tem coragem de me dizer. Você não tomou providência nenhuma durante o ano, tá reclamando de quê? Tá chorando por quê? Ah, já sei, você tá chorando de vergonha, né? Ela virou o jogo, graças a Deus está prestes a se formar no curso superior, mas enfim. Eu lembrei disso agora para dizer o seguinte: depois que o leite está derramado, Júnior, não adianta tirar, não adianta estancar o latão. Depois que a procissão passou, Júnior, não adianta tirar o chapéu. E nesse cenário de destruição que corta o coração da gente do Rio Grande do Sul, eu não podendo abordar todos os aspectos aqui, quero dizer um. Ô, gente, o que mais dói no coração de um repórter que está há quase meio século cobrindo tragédias é descobrir que a discurseira só funciona na hora que as pessoas estão morrendo. Esse episódio de Porto Alegre tem 1 milhão de razões para eu exemplificar, mas eu vou dizer um que está agora na UOL. Quem for na UOL acha agora. Ô, Júnior, sabe essa preocupação do Congresso Nacional, essa preocupação do presidente da República, com essa comoção? No ano passado, Júnior, o governo Lula reservou verba federal para prevenir enchentes, desastres e mortes, reservou 78 milhões e 400 mil. Só nos dois fundos, partidário e eleitoral, vai quanto, Marcelo? Quase 10 bi, né? 10 bi com B de bola. O governo reservou no ano passado, nesse país desse tamanho, 78 milhões. Mas só empenhou... Pra prevenção, Eduardo? Pra prevenção. Não dá pra nada, né? Dá nem pra arrumar uma encosta. Mas sabe quanto que liberou? Só 3 milhões de reais. Também não, foi pouco e não liberou. Agora, sabe para onde foram destinados 52 milhões e 700 mil desse dinheiro dos 78? 2/3. Para uma cidade que você nunca ouviu falar que sofrera com chuva. Maceió. Porque lá o Arthur Lira, presidente da Câmara, tem uns 20 e poucos mil votos. Então, Júnior, esse governo que está aí, é uma tragédia, nós temos que ajudar, não vai faltar nada para Porto Alegre. Por isso que está 50-50. Tem uns 50 apaixonados com o Lula, tem uns 50 decepcionados. Esse governo destinou 70 milhões, mas gastou só 3. Empenhou 70, mas só pagou 3. E desses 70 milhões, 2/3 para a terra do Lira. Do Lira, esse que está fazendo discurso aí, esse cara de pau, inacreditável. Mas antes que me digam que isso é um ataque ao petismo, não, esse é um ataque à falta de responsabilidade dos governantes. Porque no último ano do governo Bolsonaro, atenção, quem não gosta do PT, xinga, mas lembra que no último ano, 2022, do governo Bolsonaro, foram destinados para esse mesmo fundo de prevenção de enchentes 21 milhões e 400 mil reais. 21 milhões, que é uma obra de uma escadinha aqui no Morro das Pedras, 21 milhões. E até hoje, nada foi pago. Então, Júnior, quando eu olho para a televisão, vejo as imagens, que eu parei de ver, né? Depois do terceiro dia eu paro de ver. Eu não durmo. Eu tenho vontade de chorar, sim. Pelo menininho que brinca com o cadáver da irmã, dizendo que é a bonequinha. Sabe? Eu tenho vontade de chorar de ver a diferença entre o discurso e a prática. É vergonhoso. Silvana, com os dados todos que o Eduardo traz agora, da possibilidade de trabalhar com a prevenção,
Eu acho que não tem muita saída para o Brasil, não tem? Júnior, o que me assusta muito é isso, porque hoje, de 20 em 20 minutos, a Defesa Civil manda um trem aqui pra gente falando de tudo. Cuidado com os mosquitos da dengue, vai chover hoje, vai chover mais ou menos, o sol tá demais, toma água, que o trem tá ruim. Não é possível que eles não conseguiram prever que isso aconteceria para evitar pelo menos as mortes. Gente, vai ter que sair de casa antes, né, para evitar as mortes. O alagamento não tem jeito, você vai segurar a chuva de que jeito? Não tem jeito, certo? Isso é impossível. Que nós vamos ter problema com o alimento, nós vamos ter, porque parece que o maior provimento de arroz que tem vem do Rio Grande do Sul. Sim. Então parece que o governo federal já está até falando aí na importação disso, mas não acredito que vai faltar, vai subir, né? O preço vai subir, não vai ter jeito disso acontecer. Mas não é motivo para nós aqui em Belo Horizonte ou em Minas Gerais ficar estocando comida. Não tem dó, né, gente? Não é possível que isso vai acontecer. Mas aí, Júnior, eu vou falar uma coisa que pode parecer que eu seja muito cruel. Adoro os gaúchos, adoro ir ao Rio Grande do Sul. Acho que a história do Rio Grande do Sul é muito importante para o nosso país, apesar das várias vezes que eles quiseram separar do Brasil. Mas eu vejo tragédias todos os dias. No Amazonas, há pouquíssimo tempo, nós tivemos seca. Nós temos Rio Amazonas, teve seca. Os caras não conseguiam estar pescando com a mão, porque o peixe estava morto dentro d'água. Da água que não existia, da lama. A gente não vê essa comoção toda, não. E é isso que eu queria falar. Como é que tem a divisão no país, né? Se for nordestino ou nortista que estiver morrendo, dane-se. Mas quando vem aqui para nossa parte do Sul Maravilha, a comoção nacional é um negócio muito grande. Pode parecer que eu seja insensível, não sou não. Estou muito sensível à causa, mas eu gostaria que a gente também tivesse essa sensibilidade quando é o Espírito Santo que fica debaixo d'água, quando é Natal que já ficou muito debaixo d'água, e olha que eles não são acostumados com água lá em cima. Então a situação, isso eu vejo muito, essa divisão no país, ela é clara, inclusive agora, nesse momento, quando se quer fazer uma PEC da guerra, da catástrofe, para ajudar o Rio Grande do Sul em tudo. Que o faça, mas que faça para os outros também. Ô William, e essa situação do Rio Grande do Sul, a recomendação de não estocar alimentos, a gente sabe que muita gente já começa a pensar nisso, as imagens vão chocando e as coisas vão ficando cada dia mais complicadas. Bom, essa primeira tua fala, Silvana, me incomoda muito, né? Porque propõe uma divisão no país e eu não sei se isso é real, sabe? Se essa comoção está sendo porque é o Sul ou porque realmente é uma catástrofe sem precedentes. No Sul, sem precedentes não, mas, no Sul. Gente, nós estamos falando de uma coisa que nós não temos um registro disso. A não ser, no Rio Grande do Sul tivemos uma enchente em 1940, mas nós estamos falando de cidades completamente alagadas. Em relação ao que o Eduardo falou sobre a verba, Edu, você sabe que o maior problema não é conseguir dinheiro do governo federal para obra de infraestrutura. A maior dificuldade é você apresentar um projeto decente para conseguir trazer uma melhoria para o lugar. Então eu acho que assim, o governo reserva pouco dinheiro porque tem pouca demanda, porque os municípios são fracos na preparação de projetos, porque eles não estão preocupados em trabalhar com prevenção, com proatividade, estão preocupados com outras situações. Então, dinheiro tem no governo federal. O que falta é projeto bom e decente, sem nenhum tipo de segunda intenção, se é que vocês me entendem. E aí, Marcelo, para a gente arrematar esse assunto do Sul hoje. Eu quero abrir divergência da Silvana, porque assim, a gente teve um exemplo muito recente para a gente lembrar e fazer essa comparação. Em 2021, né, a Bahia sofreu algumas regiões da Bahia sofreram chuvas com enchentes muito graves. Nada comparado com a proporção que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, porque lá são 2/3 do estado que estão debaixo d'água. Então isso é preciso levar em conta. Minas Gerais mandou bombeiros para lá, São Paulo mandou bombeiros para lá. Houve uma mobilização muito grande do governo federal, que abriu o Bolsonaro é muito criticado porque estava andando de jet ski, né, e não foi lá na hora, mas liberou dinheiro, liberou recurso no MP para investir lá. Então, eu não acho que tem essa divisão assim de achar que no Sul é mais importante que outra região, não. Eu discordo muito dessa posição. Eu acho que a gente está vendo no Sul agora uma coisa que a gente não tem como comparar. Porque uma coisa é uma região que é afetada, já tem na região serrana do Rio. Outra coisa é 2/3 de um estado debaixo d'água. São 400 municípios debaixo d'água. Isso é uma coisa que a gente ainda não teve essa proporção do tamanho dessa tragédia. E eu concordo muito com o Eduardo, né? Eu acho que a falta de investimento, a gente vê esses números pequenos, é de dar vergonha. Porque não é do governo Lula, não é do governo Bolsonaro só. É histórico no Brasil. Se a gente for olhar lá atrás, na década de 50, 60, o governo brasileiro ele não consegue investir em prevenção. Sempre prefere, né, de alguma forma, gastar com outras coisas, seja eleição, algum outro tipo de coisa, e não investe onde precisa investir. Em 2011, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela lançou
né, o governo federal lançou o Plano de Ações contra Desastres. Esse plano ficou na gaveta. Foi apresentado no palanque, anunciado e tudo mais, e não teve recurso realmente para ele. Então, é muita falação, muito palanque, muito anúncio, e investimento mesmo real é muito pouco. O reflexo é o que a gente vê hoje. Infelizmente, no Rio Grande do Sul é muito grave, é talvez inédito, né? Até a gente falou do alerta, 2 dias antes da chuva, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou. Só que eles falaram que eram 180 milímetros, né? Era uma chuva gigante, só que veio quase 700. Então a chuva que eles previam veio 3 vezes maior. É muito difícil talvez prever isso. Acho que lugar nenhum no mundo consegue ter essa exatidão. Então tudo isso é preciso levar em consideração, principalmente quando a gente fala dessa divisão do país, que eu acho que isso é muito perigoso. E para ficar claro, Júlio, que prevenção funciona, o Acirantão é testemunha. O prefeito Maurício Campos brigou tanto que conseguiu as verbas. Hélio Garcia inaugurou, mas quem domou Arrudas na área central foi Maurício Campos. Patrus Ananias, com o Vila Viva, acabou com as tragédias de toda a chuva em Belo Horizonte, das áreas de risco. E Fuad Noman, agora, com 250 obras de encostas, segurou as vilas e favelas e com as bacias já feitas no limite de Belo Horizonte com Contagem, segurou a Tereza Cristina e com o que já foi feito no Virarinho, evitou tragédia, apesar da falta de ajuda da Câmara Municipal, que não liberou o empréstimo de 1 bi para a Prefeitura, e ainda tem o vereador comemorando porque não ajudou. Então, Fuad, Maurício e Patrus são 3 exemplos que, quando quer, fazem e evita a morte. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e a defensora pública Silvana Lobo.